Boa tarde, crianças. Nós vamos começar a nossa aula de português. Por favor, abra um livro na página 53. Nós vamos estudar hoje um pouquinho do grau do adjetivo. O que é isso? São algumas mudanças que acontecem com o adjetivo conforme o contexto que eu quero usar, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Número 1. Observe os cartazes e faça as atividades a seguir. Então, eu tenho aqui 4 cartazes. Tia Marília vai ler um a um para vocês. Cartaz 1. Legumes, frutas e verduras. Ofertas mais atrativas do que qualquer feira da cidade. Cartaz 2. Oferta do dia. Leve para sua casa frutas fresquíssimas. Os preços mais baratos da região. Cartaz 3. Atenção! Conheça a nossa feirinha de produtos orgânicos e leve para sua casa alimentos muito saudáveis. E cartaz 4. Supermercado Bom Preço. Na nossa feira você encontra verduras e legumes tão fresquinhos quanto os colhidos diretamente da horta. Agora vocês vão observar os cartazes e responder as atividades a seguir, certo? Letrinha A. Escreva os adjetivos presentes nos cartazes. Então, nos 4 cartazes, nós podemos encontrar 6 adjetivos. Vocês vão escrever aqui para a tia na letrinha A esses 6 adjetivos. Letrinha B. Nos cartazes 1 e 4, quais expressões, quais falas indicam comparação? O que é comparação? É quando eu estou comparando uma coisa com a outra. Ah, isso é mais legal do que aquilo. Essa comida é menos gostosa do que aquela. O meu lápis é tão bom quanto o seu. Então, todas essas expressões passam a ideia de comparação. No cartaz 1 tem uma expressão que indica comparação e no cartaz 4 tem uma expressão que indica comparação. Vocês vão encontrar essas duas expressões e vão responder na letrinha B. Letrinha C. No cartaz 3, a expressão muito saudáveis se refere a qual substantivo? Então, muito saudáveis está falando do quê? Vocês vão colocar o substantivo na letrinha C. E letrinha D. No cartaz 2, qual palavra indica muito frescas? Então, quando eu quis dizer muito frescas no cartaz 2, que palavrinha eu usei? Tá bom? Agora vamos aqui na página 54 para esse quadro explicativo muito importante. Sigam a leitura com muita atenção. Nas frases apresentadas nos cartazes da página anterior, você observou alguns adjetivos. Os adjetivos, assim como os substantivos, apresentam flexão em grau, ou seja, eles mudam de acordo com o grau. Então, eu tenho aí o grau comparativo. O que ele faz? Ele compara um ser em relação ao outro, mostrando, exprimindo igualdade, superioridade ou inferioridade. Então, ele pode ser comparado de maneira igual, comparado de maneira superior, que é mais, ou comparado de maneira inferior, que é menos. Vamos para alguns exemplos, olha aqui. Paulo é mais educado que sua irmã. Esse grau é comparativo de superioridade. Segundo exemplo, Paulo é menos educado que sua irmã. Esse grau é comparativo de inferioridade. E o terceiro exemplo, Paulo é tão educado quanto sua irmã. Esse grau é comparativo de igualdade. Além do grau comparativo, a gente tem outro tipo de grau, que é o grau superlativo. O que é isso? É uma forma que exagera ou intensifica a característica. O grau superlativo pode ser de 2 tipos, absoluto ou relativo. O absoluto é o seguinte, é quando não há comparação, só intensidade. Por exemplo, menino inteligentíssimo ou menino muito inteligente. Então, eu não estou comparando, eu só estou intensificando, eu só estou exagerando no adjetivo. Então, ele é inteligentíssimo, ele é muito inteligente. E o grau relativo,
que é quando a característica ela é intensificada, ela é exagerada, mas existe comparação com outros elementos. Geralmente, vem depois do artigo definido, o, a, os e as. E pode ser de superioridade ou inferioridade. Por exemplo, Paulo é o mais alto da turma. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou exagerando no adjetivo, mas eu também estou comparando o Paulo com o restante da turma. Vamos para o segundo exemplo. E comparando, gente, num grau de superioridade, porque eu estou dizendo que o Paulo, ele é mais alto do que o restante da turma. Segundo exemplo, Paulo é menos alto, é o menos alto da turma. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou exagerando no adjetivo e eu também estou comparando. Como? Com inferioridade, porque eu estou dizendo que o Paulo é o menos alto da turma, certo? Vamos para alguns exercícios para a gente treinar isso aí. Número 2. Relacione os adjetivos ao significado correspondente. Veja o exemplo. Então, vamos lá. Por exemplo, dificílimo é a mesma coisa que muito difícil. Vamos lá, muito animado é a mesma coisa que animadíssimo. Então, vocês vão ligar, certo? Façam isso com todos esses adjetivos aqui, tá bom? Vamos para a próxima página agora. Página 55. Com os outros exercícios. Número 3. Reescreva as frases a seguir utilizando o adjetivo no grau superlativo absoluto e no grau comparativo, ou seja, de igualdade, inferioridade ou superioridade. Então, vocês vão ter que escrever essa frase de 3 jeitos, tá bom? Então, vocês vão escrever primeiro usando o superlativo absoluto, que é aquele, por exemplo, aqui no caso da Manuela. A Manuela é alta, a Manuela é altíssimo, certo? Altíssima, aliás, porque a Manuela é gelado, geladíssimo, quente, quentíssimo. Esse é o superlativo absoluto. E vão escolher 2 do grau comparativo. Uma frase com igualdade, uma frase com superioridade ou inferioridade. Vocês escolham 2 desses aqui para fazer. Então, para cada letrinha, 3 frases. É para reescrever, certo? Então, vocês vão usar essa frase aqui como base. Quem tiver dúvida do que usar no igualdade, inferioridade, superioridade ou no grau superlativo absoluto, pode voltar no quadro da página 54 para consultar, tá bom? E letrinha C. Escreva um pequeno anúncio de venda de um produto para ser publicado em um jornal veiculado na internet, utilizando adjetivos no grau superlativo. Então, vocês vão escrever aqui para a tia um anúncio pequenininho, tá bom? E vocês vão escrever utilizando adjetivos no grau superlativo, tá bom? Pode ser no superlativo absoluto ou no relativo. O absoluto é aquele que exagera no adjetivo, mas não tem comparação. E o relativo é aquele que exagera no adjetivo, mas tem comparação, tá bom? Qualquer dúvida me chamem. Um beijo, crianças!